Paz ao Senhor a todos, meus queridos e meus amados irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que vem diretamente de Deus para vossos corações, que é 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 48 a seguir, que tem por título: Davi encontra-se com o gigante e o mata. O versículo 48: Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu ao encontro dos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu no rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, e com uma funda e com a pedra o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-lhe sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembanhou e o matou, e cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto seu herói, os filisteus que era morto seu herói fugiram. Então os homens de Israel, de Judá, levantaram e jubilaram, perseguiram o filisteu até Gade, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gade e Ecrom. Amém? Somente até aí? Amém? Sabemos que todos nós conhecemos da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, para quem não conhece, é um conjunto de livros, a qual no Velho Testamento tem 39 livros e no Novo 27, ao todo 66 livros. E sabemos que a palavra de Deus vai nos falar em 1 Samuel, capítulo 1, que houve uma mulher de Elcana, e não podia ter filhos, porque era estéril. Todos nós conhecemos da Bíblia Sagrada, não precisa de eu entrar em detalhes, mas essa mulher que era estéril gerou o profeta Samuel. E o profeta Samuel, no Antigo Testamento, ele era um profeta que era sacerdote, rei e profeta sobre Israel, que governava o povo de Israel. Então o povo de Israel, vendo os países vizinhos, que a qual tinha rei e eles não tinham, eles falaram para Samuel que queriam um rei, porque os filhos de Samuel não estavam andando conforme a palavra de Deus. Então o povo rejeitou Samuel, e Deus fala para Samuel: Samuel, o povo não te rejeitou, eles rejeitaram foi a mim mesmo. E sabemos que Samuel vai até a terra ali de Saul e unge a Saul a rei de Israel. Saul era um homem a qual no começo do seu reinado
estava reinando conforme os preceitos de Deus. Saul em suas batalhas, Saul venceu 1000 batalhas. Mas certa vez Saul desobedece à voz de Deus, à voz do profeta. Então o Espírito do Senhor estava saindo aos poucos de Saul. E Deus fala para Samuel: Samuel, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo rejeitado, para que não reine sobre Israel? E o Senhor fala para Samuel: vá até a casa de Jessé, o belenita, e unge um dos seus filhos a rei de Israel. Pega um chifre de azeite e unge. E Samuel questiona com Deus: Senhor, por acaso se eu for lá em Belém da Judéia, de Judá, por acaso Saul não vai me matar? Então Deus sabe, Deus sabendo o que estava fazendo, vai, sacrifica um cordeiro. E Samuel chega até a porta ali em Belém de Judá. E os anciões daquela terra perguntaram para Samuel: a tua vinda é de paz? E Samuel fala: a minha vinda é de paz. Porque naquela época, meus irmãos, quando um profeta chegava até aquela cidade, eles achavam que a maioria das vezes era para exortar o povo que estava no pecado. Mas Samuel, a vinda de Samuel ali em Belém de Judéia, de Judá, era de bem. Então Samuel fala: eu vim procurar a Jessé, o belenita. E eles informam a casa de Jessé para Samuel. E Samuel fala para Jessé: que a paz seja convosco. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó seja com você, Jessé. E Samuel fala: vim ungir um dos seus filhos a rei. Então Samuel chega até Eliabe e disse: certamente este será o que vai ser rei de Israel. Porque Samuel estava olhando o físico. Mas Deus fala para Samuel: Samuel, Samuel, tu olhas o homem, a aparência, mas sim eu olho o coração. Então passa para Eliabe, Samar, Abinadab, e não é nenhum. Então Samuel passa por 7 filhos de Jessé. E Samuel fala para Jessé: são todos estes seus filhos? E Jessé fala: ainda falta um que está lá no campo apacentando ovelhas. Davi era um rejeitado pela família dele. Davi era uma pessoa que estava rejeitada pela sua própria família. Mas sabe de uma coisa? Às vezes muitos te rejeitam, meus irmãos, mas o próprio Deus não rejeita. E do mesmo jeito que Deus honrou Davi, Deus vai te honrar. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Deus chama, e Moisés manda chamar a Davi. E fala: enquanto Davi não assentar nessa mesa, nós não vamos comer. Ninguém vai sentar nessa mesa enquanto Davi não chega. E o povo comeu. E a Bíblia fala que Samuel, ele unge a Davi com um chifre de azeite. E o Espírito de Deus que estava em Saul passou-se a estar com Davi. Davi era um homem a qual não guardava mágoa do teu próximo. Era um homem que tinha zelo pelas suas ovelhas.
que ele era pastor de ovelhas lá no campo. Então, certo dia, Saul, sendo oportunado por espíritos imundos, e não tinha paz momento algum, porque o Espírito de Deus já tinha rejeitado Saul. Meus irmãos, não deixe o Espírito de Deus te rejeitar, porque quando ele te rejeitar, aí já é tarde. Vamos fazer igual a Davi, deixar o Espírito não rejeitar a gente. Mas Saul deixou o Espírito Santo rejeitar a ele. Então um dos seus criados fala, você está perturbado por espírito imundo, mas tem um homem que a qual é filho de Jessé, lá em Belém, que ele toca harpa. E ele tocando essa harpa, esse espírito imundo vai sair da sua vida. Esse espírito imundo que estava na vida de Saul era da parte de Deus, para Deus trabalhar em Davi. E Saul manda chamar a Davi. E Davi, ele chega ali no palácio, e todas as vezes que o rei estava possesso de demônios, Davi tocava a harpa, dedilhava a harpa, e o espírito imundo da parte de Deus tinha saía por algum momento da vida de Saul. Então, a partir daquele momento, Saul passou a amar Davi, e Davi também passou a amar a Saul. E certo dia estava o filisteu incircunciso, Golias, gigante de Gade, ia todos os dias amedrontar o povo de Deus 40 vezes, uma vez de manhã e outra vez à tarde. Então Davi, ele tinha ido levar alimento para os seus irmãos, e ele vê aquele gigante circunciso amedrontar o povo de Israel, e Davi fala: ninguém vai fazer nada, eu irei pelejar contra esse gigante. E ele passa ali no arraial de Saul, e está ali Saul, e ele fala: meu senhor, eu vou pelejar contra esse gigante. E Saul fala: você não pode pelejar contra esse gigante, porque ele já é guerreiro, Deus da sua mocidade. Você não pode contra ele. E Davi fala: veio até mim um leão e um urso quando eu estava apacentando as ovelhas, e os matei. Então Saul, ele acreditou em Davi, porque ele sabia que Saul tinha um espírito, porque a qual Davi tocava a harpa e o Espírito ia embora. Tinha o Espírito Santo, sabia que Davi tinha o Espírito Santo. Então vestiu uma armadura em Davi. E Davi não se sentiu bem com aquela armadura. Então Davi, ele foi do jeito que ele estava. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possa resistir os dias maus contra as hostes ciladas do inimigo. E Davi, ele pôde pelejar contra aquele gigante. Davi, ele vai ali no riacho e pega 5 seixos, ou seja, 5 pedras. Alguns estudiosos sabem que aquelas 5 pedras, aqueles 5 seixos simbolizam Jesus. J-E-S-U-S, Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Porque Davi, ele foi ao encontro daquele gigante. Não foi ele que venceu, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos.
E Davi defronte aquele gigante. E aquele gigante vê Davi e fala: não tem homens nessa terra, vocês mandam menino para pelejar contra mim? E Davi fala: eu juro pelo Deus de Israel que cortarei a sua cabeça e lançarei para os abutres. E o filisteu fala a mesma coisa, mas jurou por Baal. E Davi, ele pega uma funda, coloca a primeira pedra. Ele pegou 5 pedras na beira do riacho, porque ele, como um homem, ele sabia que ele podia errar a primeira. Mas na primeira pedra que Davi punha na mão, pôs na mão, ele rodou assim a funda, e aquela pedra cravou na testa do gigante Golias de Gade. E ele caiu por terra. E a Bíblia fala que quando ele estava ali no chão, Davi pegou a espada daquele gigante e cortou a sua cabeça. E o povo de Israel foi pelejar contra os filisteus e venceram eles muito fácil. É assim que Deus faz com a sua vida, meus irmãos. Às vezes ninguém dá nada para você. Ninguém acha que você não vai... As pessoas acham que vocês não vão ser um pregador, um cantor, ou um advogado, ou um juiz. Mas Deus te honra. Por através de Davi ter vencido aquele gigante Golias, o povo sabia que o Espírito de Deus estava com Davi. O povo não queria saber de buscar a Deus, de orar. O povo estava no pecado, por isso que eles não pôde pelejar contra aquele gigante. Pode ver que no passado Josué e Caleb, ele entrou ali na terra dos amorreus, a terra que manava leite e mel, e venceram aquele gigante de Anak, que a qual estava ali na terra de Canaã, porque eles tinham o Espírito de Deus. E o povo tinha perdido o Espírito de Deus. O povo tinha se tornado um povo pecador, mas o povo achou um homem que a qual pôde pelejar contra aquele gigante, a qual era Davi, um pastor de ovelhas lá do campo que Jesus escolheu, Deus escolheu para ser rei de Israel. Deus te escolhe para você estar atuando conforme o que você tem vontade. Se você tem vontade de ser um cantor, um pregador, ou um juiz, ou um advogado, ou um promotor, não sei. O que você pedir para o Senhor, Ele vai te conceder. Basta você perseverar na oração. Davi era um homem que a qual orava, ele jejuava, ele meditava na lei. Era um homem que tinha o Espírito Santo. E você que está fazendo igual Davi, essa bênção que você quer receber, você vai conseguir. Basta você somente crer e acreditar, e orar e buscar a Deus. Tá essas palavras em nome do Senhor Jesus, que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus.